naquele lugar e que agora estavam sofrendo, que agora estavam padecendo. Tamanha era a aflição e sofrimento, sem contar as mães que, quando deitavam, lembravam-se dos seus filhos que foi morto precocemente. Sim, senhoras e senhores. Elas se lembravam dos filhos. Lembra a história que eu te contei? O soldado Moisés, ele teve o livramento de Deus. Moisés. Mas a maioria deles, ou por que não dizer, quase todos eles, tiveram que ver os seus filhos serem mortos. Quando aquele pai deitava para ter um pouco de paz e descanso, logo lhe vinha à mente o filho que o soldado truculento egípcio matou. Vinha aquela cena de terror, vendo seu filho sendo morto por um soldado truculento egípcio. Eles vinha à mente aquele momento de terror. O faraó dizendo: agora vocês não são mais livres. Agora, para vocês viver, vocês vão ter que trabalhar e trabalhar duro. Para vocês poderem sobreviver, vocês vão ter que trabalhar e trabalhar duro. E eles trabalhando, eles se lembravam agora daquele soldado que, quando ele se cansava e parava por alguns minutos, era chicoteado, era açoitado. Eles agora começam a se lembrar de todo o sofrimento e luta que eles estavam passando. Então, quando as luzes se apagam, vinha a lembrança, todo esse sofrimento. Todavia, vinha também a esperança de que Deus um dia se levantaria pelo seu povo, como diz Jó: o meu Redentor vive, eu sei que ele se levantará sobre a terra. Aleluia! O seu Deus vive, irmão, e ele está se levantando nesta noite para te dar vitória. O seu Deus vai tirar você desse cativeiro, o seu Deus vai tirar você desse sofrimento, o seu Deus vai tirar você desta luta. Quem acredita pode adorar o nome do Senhor. Eu quero que você erga a sua mão e comece a adorar o nome do Senhor. Deus está falando nesta noite, quando as luzes se apagam lá na sua casa, porque a história se repete, você está em meio ao sofrimento, você tem passado momentos de luta, de aflição, e quando você deita a cabeça lá no seu travesseiro, lá no seu quarto, lhe sobrevém o sofrimento, as humilhações, as lutas, as adversidades, e você começa a lembrar, e lágrimas molham o seu rosto, e você diz: Deus, até quando eu vou passar mais sofrimento, esta humilhação? Mas hoje o Deus Todo-Poderoso está mandando te dizer: eu desci para livrar o meu povo, eu desci para mudar a história do meu povo. Chega de sofrimento. Sofrimento tem prazo de validade. Amém. Fala isso por irmão, fala: sofrimento tem prazo de validade. Agora faz assim, fala: ih, para o seu já venceu. Para o seu fosse seu dava glória. Sofrimento tem prazo de validade, e o seu já venceu, querido. É tempo de Deus decretar vitória sobre a tua vida. Então agora esse povo está sofrendo, só que agora Deus se lembra do gemido do seu povo. Deus se lembra do sofrimento do seu povo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz então que Deus levanta esse homem chamado Moisés para enfrentar, para peitar Faraó, porque ele viveu lá dentro. Olha como Deus trabalha, irmão. Deus permitiu Joquebede, sua mãe, o guardar por 3 meses, para depois colocar no randeiro, para filho do Faraó encontrar. Olha para você ver, não é coincidência, tá? Na vida do crente não tem coincidência. Eu quero que você olhe para alguém que está ao seu lado, essa pessoa linda, maravilhosa e cheirosa que está ao seu lado, fala assim: na vida do crente, fala assim: não existe coincidência. Fala assim: existe Jesuscidência. Fala: Cristocidência, mas coincidência nunca. Aleluia. Olha só a Jesuscidência, porque quando aquele menino cresceu ali, ele conhecia tudo, e agora Deus levanta ele para enfrentar o Faraó. Só ele poderia enfrentar o Faraó. Nenhum dos hebreus tinha coragem de enfrentar o Faraó. Mas agora Deus levanta quem? Deus levanta Moisés.
para enfrentar o faraó, porque ele tinha convivido com aquele faraó, ele tinha convivido naquele lugar. E Deus agora levanta Moisés para libertar o seu povo. Deus está entrando com mudança sobre a tua vida aqui nessa noite, querido. Quando as luzes se apagam, é um momento de terror, pode até ser, mas é um momento também de esperança. Aleluia. Quando as luzes se apagam, pode ser uma história de terror, pode, mas pode ser também uma história de esperança. Aí, irmão, é você que decide se você vai continuar vivendo a história de terror, ou se você vai se agarrar à esperança, ou você vai se agarrar ao momento do clamor e dizer: eu estou vivendo uma história de terror, pastor Lázaro, mas eu creio, eu tenho esperança que Deus vai mudar a minha história, que Deus vai determinar a vitória dele sobre a minha vida. Aí você decide se você quer continuar vivendo essa história de terror, porque a sua história talvez está sendo uma história de terror. Sabe toda essa luta, sabe toda essa adversidade, toda essa dificuldade, é o terror do inimigo sobre a sua vida. E você acha que Deus quer que você continue vivendo assim? A minha Bíblia diz, irmão, e a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas o que? Transformai-vos. Mas o que? Transformai-vos pelo vosso entendimento, pela renovação do vosso. Por que Paulo diz isso? Pela renovação do vosso. Pode abrir a Bíblia, irmão. Não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Paulo diz renovação do entendimento. Paulo era teólogo, estudou com o doutor Gamaliel, teólogo da época. Entender a mente de um teólogo não é fácil muitas vezes, mas eu entendo, eu consegui entender o que Paulo quer dizer. Quando ele diz, é muito simples, irmão. Quando ele diz pela renovação do vosso entendimento, porque hoje você tem um entendimento, mas quando a palavra é uma palavra rema, uma palavra revelada, e ela é ministrada, seu entendimento se renova. A renovação do entendimento vem pelo intermédio da palavra ministrada. E o Senhor está falando para você: até quando mais você vai aguentar essa história de terror? Até quando mais você vai continuar vivendo essa história de terror? Até quando mais você vai continuar vivendo da mesma maneira, sem fazer nada para mudar de vida, não? Sem fazer nada para crescer e prosperar? Até quando mais você vai se conformar, né? Até quando mais você vai se conformar com essa vida que eu e você estamos vivendo? Deus tem algo melhor, maior e algo grande para a nossa vida. Deus quer que você sonhe com coisas grandes. Quem, irmão, se eu perguntar aqui nessa noite, quem aqui não quer ter um bom carro? Quem aqui não quer ter uma boa casa? Se eu perguntar aqui nessa noite, quem aqui não quer ter muito dinheiro? Irmão, talvez um ou dois falam: não, uma falsa modéstia. Irmão, todo mundo quer ter uma vida boa, quer ter uma vida regrada de bênçãos, de vitória. Por quê? Porque tendo uma vida boa, vai poder proporcionar uma vida boa aos seus familiares, vai poder contribuir na casa do Senhor, vai poder ser uma bênção em todos os aspectos. E isso que Deus tem para mim e para você, irmão. As bênçãos que estão aí, muitas vezes o ímpio tomando posse, não é para o ímpio tomar posse, irmão. Essas bênçãos são minhas e são suas, querido. O que Deus tem de melhor não é para o ímpio aí fora, que serve o diabo, não é para esse que vive no pecado, que vive no erro. Não, Senhor. O que Deus tem de melhor é para você que vive em santidade de vida, para você que vive uma vida de oração, uma vida voltada e regrada ao Senhor. O que Deus tem para a tua vida, irmão, é coisas grandes. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: o que Deus tem na sua vida é coisas grandes. Coisas grandes. O que Deus tem para a tua vida é coisas grandes, coisas boas. Paulo disse isso: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é ver você choramingando pelos cantos, é isso? Não. A vontade de Deus é ver você sofrendo, é isso? Não. A vontade de Deus é ver você a vida toda pagando aluguel, é isso?
Não. A vontade de Deus é ver você ter uma vida de sofrimento em todas as áreas. É isso? Não. Não. O que Deus tem para mim e para você são coisas grandes. Mas basta a gente se colocar na posição. Porque, eu vou repetir, a mensagem, eu não assisti o filme, tá, gente? Não assisti. Eu fui até no cinema semana passada, mas assisti Ben-Hur. E ó, Ben-Hur, filmão, assista porque vale a pena. A história de Ben-Hur se cruza com a história de Cristo. Filme espetacular. Preferi assistir esse filme. Mas a gente supõe, pelo jeito, pelo trailer que a menina viu, que é uma história de terror. A história de Israel era uma história de terror. Depois de todo esse sofrimento, 430 anos, só que agora Deus estaria trazendo de novo esperança ao seu povo. Sabe quantas pessoas saíram da terra do Egito aproximadamente? Segundo estudiosos, a Bíblia não diz, tá? A Bíblia não diz assim exatamente o número de... Fala de homens, mas não fala assim de mulheres e crianças. Porque a Bíblia ela não se refere muito quando é voltada a mulheres e crianças. É a linguagem bíblica. Então, se você não concorda, reclama com Deus, tá? Mas, segundo a Bíblia, tem um número lá que saiu de homens. Se eu não me engano, acho que é 600 mil, uma coisa assim. Mas entre mulheres e crianças, segundo alguns estudiosos, saiu cerca de 3 milhões e meio de pessoas. 3 milhões e meio de pessoas aproximadamente, segundo alguns estudiosos, saindo da terra do sofrimento e indo para a terra que Deus disse que mana leite e mel. Eles agora saem da terra do sofrimento e eles vão para o deserto para comemorar a Páscoa. Eles vão para o deserto para adorar o Deus de Israel. Só que foram 4 séculos, 3 décadas, 430 anos de sofrimento, 430 anos de luta, de lágrimas, de choro. E agora Deus levanta para livrar o seu povo. E às vezes perguntas que permeiam o seu coração: mas por que Deus permitiu que Israel ficasse sofrendo tanto tempo assim? Eu não sei se você conhece bem a história de Israel. Israel foi o único povo que Deus escolheu. Irmão, você pode brigar com Deus, mas Deus escolheu um povo, e esse povo foi o povo judeu, que é o povo hebreu. Deus escolheu um povo para nascer, e eles seriam, na minha linguagem, o plano número 1 ou o plano A, e nós o plano número 2 ou o plano B. Só que quando Jesus veio e eles não aceitaram Jesus, houve uma inversão de valores aí. Nós tornamos o plano A o plano 1 e eles tornaram o plano 2 ou o plano B. Não sei se você sabe disso. Que Deus escolheu um povo através da vida de um homem, através da vida de um, e esse homem chamava Abraão. Deus escolhe Abraão lá no Gênesis capítulo 12. E quando escolhe Abraão, fala: vou fazer de você uma grande nação. E de Abraão nasceu Isaac, que nasceu a Jacó, que se tornou Israel. E hoje o país de Israel carrega o nome Israel, graças a esse homem que se tornou um grande patriarca. O primeiro patriarca Abraão, o segundo patriarca Isaac, e o terceiro patriarca Jacó, que se tornou Israel de Deus. Jacó significa enganador, suplantador. Já Israel é príncipe de Deus. Deus levanta o seu príncipe e ele começa agora a prosperar e cresce sobre a terra. Então Deus levantou o seu povo. Só que agora esse povo muitas vezes voltou as costas para Deus. E toda vez que esse povo voltava as costas para Deus, porque se você ler a história deles, eles acabam de sair da terra do Egito. Moisés sobe para buscar os 10 mandamentos, que você já deve ter visto algum filme ou alguma minissérie. Quando Moisés sobe para buscar os 10 mandamentos no Monte Sinai, 40 dias e 40 noites, sem comer nada, sem beber nada, a glória de Deus se manifestava sobre o rosto de Moisés. Tanto que a Bíblia diz que quando ele desceu, o povo tinha que colocar um véu, porque não conseguia olhar para o rosto de Moisés, de tanto que brilhava. Moisés está lá em cima do monte, buscando os 10 mandamentos, e eles estão lá embaixo, junto com Arão, seu irmão, e eles falam: Moisés deve ter morrido, vamos levantar um Deus para nós. E eles levantam o seu primeiro Deus, eles levantam ali uma imagem para adorar, e Deus se entristece por isso.
Deus permitiu Israel muitas vezes ser levado cativo, irmão, por causa da sua infidelidade, porque eles eram infiéis com Deus. É por isso que Deus permitiu o povo de Israel sofrer, é por isso que Deus permitiu o seu povo padecer. E muitas vezes na nossa vida não é diferente, irmão. Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque somos infiéis com Deus. Todavia, mesmo que você seja infiel, mesmo que eu seja infiel, Ele todavia sempre é fiel. É por isso, talvez a pergunta que você fez: por que será, pastor, que Israel sofreu tanto? Por causa da sua infidelidade com Deus. Só que Deus sempre, quando eles se arrependiam e clamavam a Deus, Deus se voltava para eles de novo. Deus vinha e mudava a história deles de novo. Assim como Deus quer mudar a tua história aqui nessa noite. Assim como Deus está aqui nessa noite para decretar vitória sobre a tua vida. Quem acredita pode adorar o nome dele nessa noite. O Senhor vai mudar a tua história aqui nessa noite, querido. Deus te trouxe aqui para decretar vitória sobre a tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer para você que quando naquele momento que as luzes se apagam, que vem a aflição, a angústia. Porque, irmão, vamos ser sinceros, às vezes o dia é corrido, o dia todo corrido, você trabalhando para lá e para cá. Só que quando você deita realmente, que vem a solidão. Quando você deita na sua cama realmente, que vem os pensamentos da luta que você está passando. Ou você não é assim? Comigo é. Comigo é. Quando as luzes apagam, fica o silêncio, sabe o que acontece? Vem aquele demônio chamado depressão, compressão, para tentar oprimir a sua alma, para tentar oprimir a nossa alma. Vem aqueles pensamentos: Senhor, até quando? Quando as luzes se apagam, é que você começa a refletir. Aí você, de tão angustiado, você muitas vezes adormece e dorme. E alguns nem conseguem dormir de noite. Alguns nem conseguem dormir de noite, só com a ajuda de comprimidos, só com a ajuda de remédios para poder dormir. E tem alguns que até com a ajuda de remédio, olha lá, que nem conseguem dormir direito ainda. Por quê? Porque deita a cabeça no travesseiro, apaga as luzes. Aí você fala assim: pastor, eu durmo de luz acesa. Então, amém. Mas quando as luzes, tem algumas pessoas que têm medo, né, irmão? Tem algumas pessoas que dormem de luz acesa. Eu prefiro as luzes apagadas, até melhor para orar, a você buscar a Deus. Mas quando as luzes se apagam, você deita a sua cabeça e começa a refletir sobre a sua vida, vem aquele período de dificuldades, de luta que você está vivendo, aquele momento difícil, e você começa a pensar sobre tudo aquilo. E se você não tiver o seu coração voltado a Deus, você pode até fazer uma besteira toda a sua própria vida. De onde você acha que saem as pessoas que tiram a sua própria vida, né? Os suicidas? De onde fugiu? Agradeço. Fugiu a palavra. De onde você acha que saem os pensamentos suicidas? Nesse momento, se a pessoa não tem a sua fé firmada em Cristo, se não tem a sua vida agarrada a Deus, a pessoa acaba tirando a sua própria vida. Sabia? Eu fiquei sabendo que um tempo atrás, já tem um tempinho isso, um ator lá de Hollywood, aliás, né? Foram vários, mas um dos mais novos, aquele ator chamado Robin Williams, a depressão estava tão profunda naquele homem que ele se matou, cometeu suicídio. Um ator aí que fez vários filmes aí fantásticos. Pessoa que poderia ter motivos, entre aspas, de felicidade, porque tinha muito dinheiro. Um ator, um dos mais requisitados da época. Agora não mais, é lógico. Um dos mais requisitados da época. Um homem que fez vários filmes bons. Muitos filmes bons. E o homem deu cabo da sua própria vida. Tirou a sua própria vida. Cometeu um suicídio. Aí você fala: como é que um homem desse rico, desse jeito, que tem tudo, como é que comete o suicídio? É aquele momento de solidão, de tristeza, aquele sentimento melancólico, de aflição que invade o coração da pessoa. Se a pessoa não tem Cristo, ela comete uma besteira dessa. E olha aqui uma coisa, irmão. Olha, Deus permite, Deus perdoa você. Se você tirar a vida de outra pessoa, não tira, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você tirar, Deus te perdoa. Se você roubar e for preso, Deus te perdoa. Se você adulterar, Deus também te perdoa.
Por favor, não roube nem adultério também, tá? Por favor. Por favor. É melhor você não fazer isso. Mas, se você tirar a sua vida, não há perdão. Não há perdão. É passagem carimbada para o inferno. Pastor, você está pregando duro. Estou pregando a palavra. Eu estou te alertando.